Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Zélio Maia, sou professor de Direito Constitucional, já estamos aí na preparação de candidatos há umas várias décadas, não parece, mas é verdade, tá ok? E vamos aqui fazer uma análise pelo Estúdio Aulas do edital do Tribunal de Contas do DF, recém-lançado. Edital lançado pelo CESP, então, rápidas considerações primeiro sobre o TCDF e, claro, sobre o CESP. O Tribunal de Contas do Distrito Federal é um órgão de questões de consumo de todo concurseiro. E é bom, boa estrutura, boas condições de trabalho e, evidentemente, um trabalho gratificante sob a perspectiva pessoal. E, óbvio, uma parte que não interessa a ninguém, uma remuneração dentre aquelas remunerações do serviço público, se não for a melhor, está com certeza entre as melhores. Então já sabe, é se preparar. Bem, e o CESP? Primeiro, eu não gosto, como eu ouço às vezes por aí, alguns comentários de que prova do CESP é bicho de 7 cabeças. Não. Não existe prova de CESP, não existe prova de FCC, não existe prova de Fundação Getúlio Vargas ou prova de ESAF que seja difícil. Não. Só existe prova difícil para quem não estudou. Eu costumo dizer que CESP, ESAF, FCC, você não tem nem que dirigir seus estudos para aquela banca específica. Você precisa estudar, dominar conteúdos. Você, quando pega questões do CESP, muitas vezes está repetindo uma questão da ESAF, que por sua vez, muitas vezes está repetindo a questão da Fundação Carlos Chagas. Ah, Zé, mas a Fundação Carlos Chagas é questãozinha mais simples. Sim, mas é difícil do mesmo jeito. Imagina você decorar o texto da Constituição quando a textualidade da norma constitucional que está sendo cobrada. Imagina você ter que decorar para lembrar de uma palavrinha lá no meio. Saber se aquela palavrinha foi ou não colocada. Por exemplo, é direito do trabalhador urbano e rural, além de outros que lhe garantam a condição de melhoria social. Garantia contra despedida arbitrária ou sem justa causa com previsão de indenização prevista em lei ordinária. Certo ou errado? Tá vendo? Tá tudo certo, salvo lei ordinária, é lei complementar. Não é teoria, não é doutrina, mas é difícil do mesmo jeito. Para você acertar, seja uma questão doutrinária, seja uma questão jurisprudencial, seja uma questão que cobre o texto da Constituição pura e simples, você só precisa de uma coisa, estudar. Estudar muito. Muito não, desculpa. Estudar demais. Desculpa, demais não. Estudar muito demais. Você tem que estudar pelo menos meia hora por hora para passar num concurso como esse do TCDF. Seja a prova elaborada pela Fundação Carlos Chagas, seja elaborada pelo CESP, como é o caso, seja elaborada pela ESAF ou a Fundação Getúlio Vargas e por aí afora vai. Então não dê desculpa a você mesmo. Estude. Só isso. Vamos agora analisar o edital? A rigor nem tem o que muito analisar. Você tem que ter estudado direito constitucional todo. Como assim, Zélio? Todo. Vamos lá então? Bem, se você quiser contato comigo, zeliomaia@maiaadvocacia.com.br e no Twitter eu estou lá no @ZélioMaia. Além disso tudo, eu tenho também uma página no Facebook que é Professor Zélio Maia. Basta entrar no seu Facebook, Professor Zélio Maia, estarei lá, ok? Muito bem, então vamos lá. Direito Constitucional Edital. Constituição 1.1. Conceito, classificação, princípios fundamentais. Bem, conceito e classificação de Constituição, o que significa isso? É o estudo da conceituação da Constituição numa parte doutrinária, numa parte teórica, assim como a classificação. O conceito de Constituição vai ser feito uma análise de conceito formal, material e por aí afora vai. Ou seja, todos os detalhes sobre o que como se deve conceituar a Constituição. Classificação, aquelas classificações que a doutrina toda conhece, como classificação quanto à forma, classificação quanto ao conteúdo, classificação quanto à origem, classificação quanto à estabilidade ou mutabilidade e por aí afora vai. Você vai ter que saber a diferença entre Constituição formal, Constituição material, Constituição outorgada, Constituição popular e assim sucessivamente. Aqui vai uma observação. As pessoas têm mania de estudar pela metade e depois botar a culpa no examinador. Por exemplo, na classificação quanto à origem. Chegam para você e diz, a Constituição de 1934 foi uma Constituição popular ou outorgada? Bom,
Digamos que alguém pergunta isso para você. Você diz, tudo bem, Zélio, eu não sei a resposta porque no meu programa nesse programa não tem história das Constituições. Lê do engano. A Constituição de 1934 foi popular e você precisa saber disso. Mas, Zélio, isso não na realidade, história das Constituições, não. Você tem no seu programa classificação de Constituição? Tem. Na classificação das Constituições, tem Constituição quanto à origem? Tem. Qual é a classificação das Constituições quanto à origem? Outorgada e popular. Basta saber o que é outorgada, que significa aquela Constituição que não tem legitimidade, ou seja, o poder constituinte foi usurpado, e a popular, ao contrário, é do povo, ou seja, elaborada a partir de um poder constituinte legítimo. Só basta saber isso? Não, você tem que saber todas as Constituições brasileiras. Precisa saber que a de 1824 foi outorgada, que a de 1889, 1891 foi popular, que a de 1934 foi popular, que a de 1937 foi outorgada, que a de 1946 foi popular, que a de 1967 foi outorgada, que a de 69 foi outorgada e que a de 88 foi popular. Você precisa saber disso. Por exemplo, cai na sua prova que o mandado de segurança apareceu pela primeira vez na Constituição de 1934. Ah, Zélio, isso está fora do meu programa porque não tem história do direito constitucional. Tem mandado de segurança no seu programa? Tem. Você precisa saber o que do mandado de segurança? Tudo, inclusive quando surgiu pela primeira vez nas nossas Constituições. Então, esse é o tópico 1 do conceito e classificação, ok? E tem também os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais estão entre o artigo 1º e o artigo 4º. São aqueles artigos que falam dos objetivos fundamentais, dos fundamentos, dos princípios de relações internacionais, ok? No item 2, temos direitos e garantias fundamentais. Direitos, aí são todos, né? Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Bom, uma vez eu recebo um e-mail de um aluno que me perguntava, professor Zélio, vou fazer tal concurso. Qual a parte mais importante que eu devo focar? Respondi para ele. Do primeiro item do programa ao último. Sim. Porque se eu disser para você que isso é importante, isso é óbvio que é importante. Isso aqui não é? É. Mas qual é a maior probabilidade de cair? Não existe isso. Se alguém orienta você que isso aqui é mais importante para o seu concurso do que isso ou do que outra coisa, está conduzindo você a um raciocínio errado. Eu já fui examinador de alguns concursos. O examinador, ele vem rastreando todo o edital. De que adianta você achar que, por exemplo, direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, o artigo 5º, é mais importante que direitos sociais, se ele vai lá e pergunta lá uma questãozinha sem vergonha dos direitos sociais e você erra. Então, ou você estuda tudo, ou você não estuda nada. Então, você tem que estudar tudo. Eu, quando fiz meu concurso, eu estudei tudo, principalmente a parte que menos possibilidade tinha de cair em concurso. Porque normalmente é mais chata. E se eu errar uma, se você aí errar uma, esse errar uma seu pode significar entrar ou não no serviço público, ok? Então, não tem essa de mais ou menos importante. Todos são importantes, você tem que saber tudo, tem que estudar tudo. Já falei, basta estudar meia hora. Se você estudar meia hora por hora, você passa em qualquer concurso, ok? Sim, claro, meia hora por hora. Meia hora por dia, você não passa em concurso de nada, né, gente? Talvez você não passe nem concurso para entrar na sua casa. Organização política administrativa, União, Estados, DF, municípios e territórios. Aqui se destaca o artigo 18, onde diz da autonomia dos entes da federação, da recomposição desses órgãos, com cisão, transformação, não é isso, união, e, claro, as competências dos artigos 21, 22, 23, 24 e 30 e também 25, ou seja, as competências da União, Estados, DF, municípios. E, claro, do Distrito Federal do artigo 32. A administração pública, só as disposições gerais, servidores públicos. Aqui eu chamo a atenção para uma coisa que eu também chamo em relação a direitos sociais, que é o quê? Na hora de estudar, isso sim é importante, na hora de estudar, você vai estudar a Lei 8.112, não é isso? Mas vai estudar também as disposições gerais da administração pública e dos servidores públicos na Constituição. E você tem mania de querer trazer as informações da Lei 8.112 para cá. Não. Mesma coisa acontece com os direitos sociais. Lá tem os direitos sociais da Constituição e tem direito de trabalho. Você não precisa saber os detalhes, você precisa saber os detalhes de direito constitucional. Dou um exemplo.
a Constituição diz que o trabalhador tem direito adicional de insalubridade. Qual é o adicional de insalubridade, Zé? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe e muita. Porque a Constituição não especifica percentual, quem especifica é a CLT. Aí o examinador vem e traz a informação que a Constituição prevê o adicional de insalubridade, que pode ser em grau mínimo, médio e máximo, segundo a nossa Constituição. Errado, porque a Constituição não fala em mínimo, médio e máximo. Quem fala isso é a legislação. Entendeu como é estudar para concurso? Questão simples que se transforma em questão complicada. Então, mesma coisa se fala dos servidores públicos em relação a direito administrativo, porque na sua prova vai ter direito administrativo também. Então é muito complicado. Aqui, Poder Legislativo, Congresso Nacional, dos deputados, Câmara dos Deputados, Senado Federal, deputados e senadores. Aqui vai cair as imunidades, não é isso? Ó, deputados e senadores, vai cair competência da Câmara dos Deputados, competência do Senado, competência do Congresso Nacional. Bem, parece que está a indicar só as competências desses órgãos, correto? Do Congresso, da Câmara, do Senado e as regras de senadores e deputados. Só que eu aconselho você a estudar também o processo legislativo. Porque o processo legislativo é competência da Câmara e do Senado. O edital não está tão claro nesse ponto. Então, se você quiser arriscar, estude só lá o 44 até o 58. Se você quiser arriscar. Mas eu, Zé, se fosse fazer esse concurso, diria, olha, possivelmente esse tópico 5.1 vai abranger do 44 ao 58. Mas eu, por cautela, vou estudar também do 59 até o 69, ok? Que é o processo legislativo. Aconselho, canja de galinha e um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém. Poder Executivo sem nenhuma dor de cabeça. Atribuições do Presidente da República e dos Ministros de Estado. Todo o Poder Executivo, que é o artigo, ou aliás, é o poder mais simples de se estudar. Tem poucas discussões doutrinárias. Poder Judiciário, aqui entendo que eles exageraram, né? Ah, sim, detalhe, voltando aqui ao Poder Legislativo. Cadê? Poder Legislativo. Perceberam que eles não falaram do Tribunal de Contas? Das regras do Tribunal de Contas? É bom você saber alguma coisa do Tribunal de Contas, tá certo? Que vai ter a legislação específica, e aí você acaba tendo a noção, o que acaba solucionando o seu problema de dúvida aqui. Então, quando você for estudar a legislação específica do Tribunal de Contas do DF, invariavelmente você vai fazer a abordagem dos artigos relacionados a Tribunal de Contas lá da Constituição. Apesar da Constituição falar do TCU, claro, as regras do TCU se aplicam, evidentemente, com as devidas adequações ao TCDF. Por isso, a legislação é necessário estudar, óbvio, e tem tópico específico para isso. Poder Judiciário. Aqui eu achei que foi exagero. Disposições gerais, órgãos do Poder Judiciário e competências. Disposições gerais vai do artigo 92 até o artigo 100. Órgãos vai a partir do 101, que é o Supremo, até o último, que é 126, lá do Poder, lá do Tribunal de Justiça dos Estados. Ou seja, a Justiça dos Estados, passando por todos os órgãos. Precisa estudar tudo? Olha, disse, órgãos do Poder Judiciário, todos, óbvio, competência de quais? Dele. Então você precisa entender a competência da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, do STJ e do STF. Zé, mas é muita coisa. Qual é a probabilidade de cair? Mais uma vez você está me perguntando essa besteira. Bem, possivelmente, deve cair menos. E daí? Digamos que cai só uma questãozinha, uma assertiva. Você vai deixar de estudar porque vai cair só uma assertiva? Ok? Mas e se o examinador for daquele que diz, eu sei que ele não viu a análise do edital do professor Zélio e resolveu estudar tudo menos o Poder Judiciário porque é um poder que não tem muita importância para o Tribunal de Contas, para o cargo dele. Então eu vou pedir só Poder Judiciário da primeira à última questão. Ok, ele pode fazer isso. Já vi questões do CESP, já vi prova do CESP em que de 8, 10 tópicos ele cobrou só 2. Alunos querendo recorrer para dizer que isso não podia. Claro que o recurso deu com burros na água, porque isso não tem nenhum fundamento. Eu tenho um leque de opções de fazer questões. Posso fazer de todos os tópicos ou fazer de um único
tópico e nada mais. Então, é só isso que eu sempre repito aos meus alunos. É estudar bastante, aliás, é estudar muito bastante e se dedicar durante essa preparação pelo menos meia hora por hora. Estudando meia hora por hora, não tem um que não passe, porque até eu que sou meio burro, passei estudando meia hora por hora. Boa sorte e bons estudos. Até a próxima.